Um caminhão é carregado com duas caixas de madeira de massas iguais a 500 kg, conforme mostra a figura. O caminhão é então posto em movimento, o que significa dizer que ele parte do repouso, numa estrada reta e plana, acelerando até adquirir uma velocidade de 108 km por hora. E depois é freado até parar, conforme mostra o gráfico. O detalhe é que o gráfico também mostra que a velocidade de 108 km por hora foi mantida constante durante um certo intervalo de tempo. O texto também diz: considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático entre as caixas e a carroceria do caminhão é μ igual a 0,1. Pergunta: qual das figuras abaixo melhor representa a disposição das caixas sobre a carroceria no final do movimento? Observando as alternativas, dá para entender o que é a pergunta da questão. A pergunta é: com o movimento do caminhão, as caixas vão escorregar para trás em relação à carroceria? Ou escorregam para frente? Ou uma delas escorrega para trás e a outra escorrega para frente? Ou outras possibilidades? Enfim, há escorregamento das caixas? Se sim, para que lado? Em relação à carroceria, para trás ou para frente? Acontece que o movimento inicial do caminhão é uma arrancada com aceleração, o que de fato daria para as caixas a tendência a escorregarem para trás em relação à carroceria. Mas será que elas escorregam? Uma coisa é certa: ainda que não escorreguem, mas havendo a tendência ao escorregamento para trás, elas ficariam submetidas à ação de uma força de atrito para frente, contra a tendência ao escorregamento. Lembrando que há a ação da força-peso vertical para baixo sobre a caixa, e pelo fato de estar em contato com a carroceria, também a ação da força normal, entendendo que nesse caso, pelo fato de não haver movimento nem aceleração na vertical, a normal e o peso se equilibram, o que quer dizer que tem valores iguais, então a força resultante seria a própria força de atrito, nesse caso para frente, o que garantiria a aceleração da caixa junto com o caminhão, o que faria com que a caixa não escorregasse. O detalhe é que também existe um trecho, o último trecho do movimento, depois de permanecer com velocidade constante durante um certo tempo, em que o caminhão começa a frear. E quando esse caminhão começa a frear e perder velocidade, a tendência das caixas é escorregar para frente. Ainda que as caixas não escorreguem, mas havendo tendência ao escorregamento para frente, o que impediria esse escorregamento seria a força de atrito, nesse caso, para trás. Detalhe que se a gente está falando que não há escorregamento, o atrito citado só pode ser atrito estático. Lembrando mais uma vez, a ação da força-peso, sempre vertical para baixo, o contato com a carroceria, o que propicia uma reação normal. De novo, a normal equilibrando o peso, então a força de atrito faria o papel de força resultante, criando então uma aceleração sobre a caixa no sentido contrário ao movimento do caminhão, o que faria com que as caixas fossem freando, assim como a carroceria, assim como o caminhão inteiro. Ou seja, o que nós estamos dizendo então é que, para que não haja escorregamento da caixa em relação à carroceria, é necessário que a força de atrito faça o papel de resultante das forças que atuam sobre o bloco. E o que isso significaria então, matemática e fisicamente falando? Repare que se a força de atrito faz o papel de resultante, lembrando que força de atrito, nesse caso o atrito estático e nesse caso o atrito estático máximo, porque a gente está pensando na condição limite de frenagem ou de aceleração do caminhão para que não haja escorregamento das caixas. Esse atrito pode ser calculado μ vezes a normal.
A segunda lei de Newton garante que resultante é massa vezes aceleração. Nós demonstramos que nessas situações a normal e o peso tinham valores iguais, pois eram forças opostas e nesse caso se equilibravam. Então, a matemática me garante que a massa das caixas não influenciariam e o resultado final é que a aceleração ou desaceleração máxima do sistema sem escorregamento das caixas seria μ vezes g. O próprio texto diz que nesse caso o μ estático vale 0,1 e a gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado, o que daria uma aceleração ou desaceleração máxima de 1 metro por segundo ao quadrado. Sempre que o caminhão acelerar ou desacelerar com esse valor de aceleração, então as caixas não escorregam, porque nesse caso o atrito garante a aceleração igual a do caminhão. Entretanto, se nós olharmos o gráfico, o que a gente percebe é que durante o movimento de arrancada, quando o caminhão parte do repouso até atingir a velocidade de 30 metros por segundo, tu viu o que foi que eu marquei no gráfico e viu o que foi que eu falei? 108 km por hora dividido por 3,6 equivalendo a 30 metros por segundo. Isso significa dizer que o caminhão teve uma aceleração que representou um ganho de 30 metros por segundo em sua velocidade durante um intervalo de tempo que, segundo o gráfico, é de 20 segundos. O que significa dizer que a aceleração do caminhão foi de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ops! Se nós vimos que a máxima aceleração que o caminhão pode ter para que as caixas não escorreguem é de 1 metro por segundo ao quadrado, isso significa dizer que durante essa arrancada do caminhão as caixas escorregam sim. E como o caminhão estava em repouso e acelera para frente, a tendência é que em relação à carroceria as caixas escorreguem para trás. Então elas vão aparecer lá no final da carroceria. Depois, o caminhão mantém-se durante um certo tempo com velocidade constante. E o que isso significa? Se a velocidade permanece constante, logo o conjunto não tem aceleração. Não ter aceleração significa que a soma das forças é nula. E no caso do sistema mostrado, significa dizer que não haverá ação de força de atrito, nem para frente nem para trás, o que é muito lógico, tendo em vista que, mantendo a velocidade constante do sistema, não há sequer tendência a escorregamento, nem para frente nem para trás. O que significa dizer que se as caixas inicialmente escorregaram e aparecem agora lá no final da carroceria, por enquanto é lá que elas vão permanecer. A pergunta é o que vai acontecer no terceiro e último trecho do movimento, quando o caminhão desacelera, voltando da velocidade de 30 metros por segundo até o repouso. Repare que nesse caso nós estamos diante de uma desaceleração, aqui tratado como uma aceleração negativa, representando a perda daqueles 30 metros por segundo que foram ganhos durante a aceleração, mas agora o intervalo de frenagem é mais cauteloso, ele dura 40 segundos, o que significa dizer uma desaceleração de 0,75 metros por segundo ao quadrado. Ora, se nós garantimos que uma desaceleração de 1 metro por segundo ao quadrado as caixas não escorregam, então com a aceleração menor, essas caixas de fato não têm como escorregar. O que significa dizer que se elas foram parar lá no final da carroceria, no início do movimento, é lá que elas permanecem. Sendo assim, se a questão pergunta qual a disposição das caixas ao final do movimento, nós teremos que responder a alternativa A. As caixas saíram de sua posição inicial, escorregando para o final da carroceria durante a aceleração e permanecendo lá, porque não escorregaram de volta quando houve a desaceleração. Resposta correta, alternativa A.